A paz do Senhor, minha gente, a todos vocês, que Deus abençoe ricamente em nome de Jesus. Chegamos ao final da série Como Vencer as Tentações da Carne, de forma simples e de forma a ser praticada. Como a gente vem dizendo, não tem receita mágica, não tem varinha de condão. É a prática da palavra do Senhor, dia após dia, que vai fazendo você ter uma nova vida. Feliz aquele que nasceu de novo, porque ele vai se libertando de tudo isso. Daqui a pouco ele está dentro do reino e não sente necessidade nenhuma de estar fora, nem desejo, certo? Quinto e último vídeo da série Como Vencer as Tentações da Carne, certo? Nesse daqui, o título dele é Como Vencer os Pensamentos Impuros. Pensamentos impuros, o que é impuro é o que é imoral, é que é contra a moral. Então, são pensamentos pecaminosos que são gerados a partir de desejos carnais, e aí a mente interpreta de uma forma diferente. Tudo que for fora da vontade de Deus são desejos, são pensamentos impuros. Então, esse é o tema do vídeo de hoje, combinado? Fica aqui comigo. No final do vídeo nós vamos orar e eu quero orar por você. Então fica até o finalzinho, se você por acaso achar bom e queira que a gente ore por você, que a gente ore junto, certo? Então olha só, é inegável, de verdade é inegável que todos nós sejamos tentados, todos nós somos, é inegável que todos nós somos tentados a ter pensamentos impuros e provavelmente mais do que uma vez. Não é só uma vez eu tive uns pensamentos, não. É provável que pensamentos impuros povoem a cabeça de todos nós, vez por outra. Não é só uma vezinha, nem vez por outra está acontecendo, e isso há uma necessidade de libertação quando isso começa a ocorrer com muita frequência, com muita assim, frequentemente, muitas vezes, enfim. Olha só, eu quero que os irmãos entendam, em nome de Jesus, que existe a igreja física, a igreja palpável, e existe a igreja invisível. Na igreja invisível é onde acontecem os combates maiores, os combates espirituais, as batalhas espirituais, essas guerras travadas, essa guerra travada, essas batalhas que acontecem frequentemente. Cada batalha precisa de uma maneira de lutar e conquistar aquela vitória. Depois daquilo ali, vem outras e mais outras e mais outras. Com o passar do tempo, a gente vai adquirindo experiência, e aí a gente vai sabendo como se haver. Quando o inimigo investe em alguma área da nossa vida, a gente vai sabendo administrar e vencendo uma batalha após a outra, principalmente quem lê a Bíblia regularmente, quem busca com todo o coração praticar a palavra do Senhor, recebe as armas bem certinhas para nas horas adequadas chegar lá e conquistar a vitória, porque conosco está o vencedor. Então, voltando a dizer, né, é inegável que todos nós somos tentados a ter pensamentos impuros, e provavelmente não só uma vez, mas de vez em quando a gente está tendo esses pensamentos impuros. Todos, portanto, você que está sendo atacado pelas trevas nessa batalha, o que é que a missionária diz para você? Você não está sozinho. Existem outras pessoas assim. Nesse vídeo, o propósito meu é dar para você armas para você ir vencendo isso daí, porque isso está dentro da natureza do ser humano, porque foi infiltrada quando Adão pecou lá. A gente era simples, ainda há essa simplicidade em nós, ainda há ingenuidade em nós, mas ela está tão abafada, tão apagada pelos pensamentos e pelo pecado em si, que quase deixou de existir, mas ainda existe aqui dentro esse sentimento, essa ingenuidade. E nós precisamos voltar a isso, voltar ao primeiro amor, voltar a essa essência e nos livrar dos pensamentos, dos ataques do demônio da luxúria, porque é ele quem provoca
esse tipo de sentimento e pensamentos impuros. Essa impureza é um desejo por qualquer coisa fora daquilo que Deus abençoou, que é um relacionamento de um homem com uma mulher. Isso é a pureza. O marido com a sua esposa. Ponto final. Passou disso, já são coisas impuras. Cada um viva a sua vida do jeito que quiser, mas a Bíblia Sagrada, ela nos traz esses preceitos. E se você vive uma vida conforme a palavra de Deus, você vai ter paz. E amados, não existe coisa mais preciosa do que a paz, certo? Então, lá no livro de Hebreus, capítulo 13, o versículo 4, é a primeira arma que eu quero lhe dar. Você pega a tua Bíblia e você leia essa passagem de Hebreus, capítulo 13 e o versículo 4. Então, primeiro, se você estiver fora da palavra, você não vai ter paz, porque essa guerra espiritual vai estar constante. O campo de batalha do diabo são as mentes, porque ele precisa dominar a mente para poder dominar a pessoa e o ambiente que a pessoa vive, entendeu? Então, por isso ele coloca pensamentos e sentimentos pecaminosos, impuros. Nós temos visto muitas pessoas grandes caindo, principalmente nesse sentido da impureza. Por quê? Porque quando você tem sentimentos e pensamentos imundos, você se veste tal qual, você fala tal qual e você se comporta tal qual os seus pensamentos. Então dá muito bem, pela capa a gente já tem uma ideia do que é que tem ali dentro, né? Se tem coisa limpa ou coisa impura. Nós precisamos estar atentos, porque vivemos em uma guerra. E ponto final. O glorioso é que nós podemos ser livres. O Senhor pode nos libertar, é somente acreditar. E aí, no finalzinho do vídeo, eu vou dar uma série de versículos que você vai ler, reler e tornar a ler. E aí você vai encontrar forças para guerrear. E o importante é você recitar. Quando você lê esse versículo, você internaliza ele e você verbaliza. Porque o inimigo, não aguenta, ele corre, certo? Pode não ser fácil supor que não podemos controlar nossas vidas e pensamentos. De verdade, é muito difícil. Mas é inteiramente possível isso acontecer. Pode acreditar. É inteiramente possível. A palavra de Deus diz que sim, nós podemos dominar os nossos sentimentos e pensamentos com a ajuda do Senhor. Sozinho não. Sozinho você não vai conseguir. A palavra de Deus nos diz que o interior do copo deve ser limpo, assim como o exterior é limpo. Leia Mateus 23 e o versículo 26 que você vai entender o que eu estou dizendo aqui, porque tem esse respaldo bíblico, né? Nós devemos limpar o interior. A maioria das pessoas limpa o exterior. Você olha a pessoa, tem cara de crente, cheio de crente, roupa de crente, fala que nem crente, tem cabelo de crente, pele de crente, tudo de crente, a capa. Mas o interior é cheio de rapina. Só que o oposto também acontece. Seu interior muito limpo, e às vezes a pessoa é mal interpretada por causa de uma roupa que veste, por causa de um comportamento, enfim. Mas não estamos aqui para tratar desse assunto. Nós só queremos dizer que o interior deve ser limpo. E se a Bíblia diz que deve limpar, então é porque há a possibilidade de limpar o interior, de limpar todo a sua alma, né? Só através do sangue de Jesus e da prática da palavra, né? A Bíblia também diz que devemos trazer todo pensamento em cativeiro. Então, aqui no canal tem vários vídeos já que eu já gravei falando sobre como controlar os pensamentos, como anular os pensamentos, como se livrar dos pensamentos. Então, você assista os vídeos relacionados a esse tema, que tá aí tudinho no títulozinho tem, que você vai ter as chaves certinha para abrir essa porta e para você entrar e depois fechar e ficar livre e ter vitória, certo? No livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, diz que nós devemos levar cativo o cativeiro. Nós devemos levar cativo os nossos pensamentos, as nossas fraquezas, tudo isso daí deve ser aprisionado, e isso não é por outra pessoa.
É por você e eu somos, é por nós, entendeu? Cada um cuidando da sua própria vida, cada um cuidando daquilo que é importante para a edificação. Isso significa que que nós devemos controlar, que temos o controle, perdão, dos nossos pensamentos e não o contrário. Não é os pensamentos que têm controle sobre nós. Na verdade, somos nós que temos controle sobre os pensamentos. Como assim, missionário? Que quando vem esse pensamento a gente não pode controlar? Pode sim. Se, por exemplo, você começa a pensar uma coisa assim que você sabe que é inadequada, que é impura, o que é que você deve fazer? Arrumar logo outra coisa para se distrair, para sair daquele sentido. Mas se você não procura, é porque você está querendo. E se você quer, ninguém pode fazer nada por você, entendeu? Então, essa é a questão. Você precisa entender que o controle está na sua mão. É o querer. E quando você realmente quer, você consegue. Bote isso dentro do seu coração. Eu estou aqui para lhe ajudar. Eu posso lhe ajudar. Por quê? Porque o Senhor que está comigo está também com você. E você só precisa abrir a sua mente para entender como é que isso funciona, entendeu? É inteiramente possível você se livrar desse mal que são os pensamentos impuros. Chegamos quando nós deixamos a palavra de Deus agir em nossas vidas, quando nós aprendemos como anular, como paralisar tudo isso, chegamos então à liberdade pacífica e alegre. E descansamos quando nos libertamos de tudo isso. É possível você se libertar disso. Meu irmão, você que é casado e tem certos tipos de pensamentos e de atitudes, porque o pensamento vai gerar atitude, a atitude vai gerar a prática do pecado. Então pensa nisso. Você pode se libertar e só existe uma coisa chamada a espada do Espírito. É ela quem vai combater. Se você não conhece a Bíblia, meu irmão, se você vive por um versículo ou dois, deixa eu lhe dizer uma coisa, você está pondo em risco a sua eternidade. Por favor, acorde, desperte em relação a isso, certo? Então, ó, trarei aqui nesse vídeo uma lista de 16 versículos que são as chaves para você recitar quando vierem os maus pensamentos. Vem o mau pensamento, você vai falar um desses versículos aqui, certo? Eu vou citar, mas é você quem vai praticar. Lembre que o intuito do canal é a prática da palavra. Então, eu não vou fazer tudo por você. Eu já faço por mim, já faço a minha vida. Faça a sua também. Cuide da sua. Combinado assim? Ó, nós vamos trazer aqui uma lista de 16 versículos, fora os que eu já li aqui agora, que eu já citei, poderosíssimos que podemos usar como arma quando somos tentados por pensamentos impuros. Então, você não fique esperando que os pensamentos venham e vão por conta própria. Quando os pensamentos impuros vierem, você sabe que são espíritos imundos perturbando você. Da igreja invisível, a batalha espiritual é sentida aqui na igreja visível e palpável, né? Então é necessário que você que está sendo atacado por esse tipo de demônio, porque isso é um demônio, ele traz o demônio da luxúria, ele encosta na pessoa quando ele acha espaço e aí ele vai dominando os pensamentos, dominando ali, e se a pessoa for se deixando levar, vai pecar. Amado, corra. A Bíblia diz que nós devemos fugir das tentações da carne, fugir dos desejos da carne. Não é resistir, é fugir, é escapar. Ninguém está livre desses ataques. Ninguém. Não tem grande nem pequeno. Então, grandes nomes hoje aqui no nosso país estão aí em meio a escândalos por causa de quê? Porque começou dando brechinha, começou dando lugar. É necessário cortar. Amado, deixa eu trazer um conselho antes de trazer aqui as 16 chaves para você se libertar, mas você precisa ir lá e pegar a chave e usar a chave, certo? Eu quero aconselhar meus irmãos. O irmão que for casado, para onde você for, leve a sua esposa. Se a sua esposa não quer lhe acompanhar, não quer ir com você, alguma coisa há, converse com ela. Sejam honestos uns com o outro e andem juntos. Porque é importante
que a esposa esteja do lado do esposo e o esposo também. Mas não aproveite isso, as irmãzinhas, ou irmãozinho, né? Que, por exemplo, o esposo não é crente, aí ele vai lá para um bar tomar uma cerveja e a irmãzinha vai do lado, a esposa vai do lado, irmão. Aí é complicado, porque não é conveniente para nós. Não é um ambiente adequado para nós que servimos a Deus, que professamos o nome de Jesus. Eu falo é para nós, os crentes, que é o casalzinho crente. Para onde você for, você vai junto com a sua esposa. Eu tive um pastor há muitos anos e eu achei muito lindo quando ele dizia, olha, quando alguém me convida para ir pregar, eu pergunto logo, vai pagar a passagem da minha esposa? Porque eu não vou sem ela. Eu não ando sem a minha companheira. Né? E isso eu achei tão lindo, maravilhoso. Ele disse, porque ela é a minha segurança. Ela é quem me protege, ela é a minha protetora. Isso é lindo demais, né? Então, tenhamos todo o cuidado. Quando a partir do momento que você começa a relaxar, o inimigo entra que nem faca na melancia. É não relaxar. Você viu a tentação, corra, se afaste, dê um basta e acabou a história. É desse jeito, porque senão não funciona, certo? Ó, todo pecado e impureza precisam fugir quando confrontados, eles tendem a fugir quando confrontados com a palavra que é a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Então, quando a palavra é falada, Satanás se afasta. Lembra no deserto? Jesus foi tentado, mas como foi que ele venceu? Ele venceu com a palavra. Crente que não conhece a Bíblia está constantemente entrando em problemas. Quem conhece a Bíblia, está buscando conhecimento, já acontece muita coisa, imagine quem não sabe. Porque aí fica falando coisas que não são, e a palavra tem poder, aí o diabo toma conta daquela palavra e vai lá e faz uma bagaceira, quando depois estão dizendo que é o nome de Jesus. Então, um perigo muito grande. Vamos nos ater a viver a palavra do Senhor. Todo pecado e impureza, eles vão se afastar, eles vão fugir quando nós usarmos a palavra e praticarmos, porque antes de usar você precisa ter ela na prática, no seu coração, na sua vida diária com os seus. Combinado assim? Vocês entenderam direitinho? Ó, 16 chaves, ou seja, versículos bíblicos que são chaves para você vencer quando os pensamentos impuros vierem. Lembre-se que os pensamentos impuros são provocados por espíritos obsessores e são espíritos caídos, infelizes, que querem tornar você também infeliz, porque a infelicidade é a ausência de Deus. Quando Deus está no negócio, a gente é feliz. Então, esses espíritos, que é comandado pelo demônio da luxúria, o comandante da luxúria, então, eles são muito organizados. E quando eles pegam uma presa, já era, ele suga a vida daquela pessoa, suga a energia vital física e a energia vital espiritual. Então é muito perigoso. Se você está sendo atacado, eu vou te dar aqui 16 chaves para você praticar e vencer esse mal. É possível sim, certo? Então anote aí no seu caderninho, certo? Eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo. Ó, Jó capítulo 31, versículo 1. Mateus, capítulo 5, versículo 27 até o 29. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Romanos, capítulo 6, versículo 12 ao 14. Romanos, capítulo 8, versículo 12 até o 13. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18 e 19. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Colossenses capítulo 3, versículo 5, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 22, Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16, Tiago capítulo 1, versículo 12, 1 Pedro capítulo 4, versículo 1 e 2, 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9 e por fim 1 João, capítulo 3, versículo 2 e o versículo 3. Aí você diz, ô missionária, mas eu não sei ler. Pede para alguém ler. E quando lê, não vai ser só você abençoado, vai ser você e o outro alguém que leu para você. Entendeu? Então, esses são
É uma arma que eu estou te dando. 16 chaves para você abrir essa porta e você vencer. Em nome de Jesus, os pensamentos impuros que estão te perseguindo. Agora, como eu prometi, nós vamos orar. E se você quiser aprender mais um pouquinho sobre isso daqui, nós temos a igreja, nós temos os cultos de quinta-feira, que é doutrina, e temos a escola bíblica dominical. E geralmente nós passamos por esses assuntos, certo? Querido Deus, eu quero te pedir a tua bênção, pedir que o Senhor derrame sobre nós a bênção especial e espiritual sobre cada um que vem ouvir. Quero, ó Deus eterno, abençoar essa pessoa. Deus, eu quero que o Senhor dos exércitos derrame sobre todos nós a tua misericórdia, purificando os nossos pensamentos. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor estenda suas mãos gloriosas sobre as nossas vidas, resolvendo todos os problemas. Que haja paz na vida dessa pessoa que está aflita, que está agoniada, que está desesperada. Eu sei, Senhor, que há muitos que vão me ouvir que estão sendo acometidos por esse ataque das trevas, mas eu creio verdadeiramente que o Senhor me usará como instrumento e essa pessoa ficará liberta através da leitura da tua palavra, do conhecimento do Senhor. Deus, derrama sobre nós a tua bênção. O Senhor deu uma ordem. Quando entrares numa casa, deixa ali a tua bênção. Então, meu Deus, eu abençoo essa residência que me recebeu e que está assistindo esse vídeo de uma forma tão simples, porque eu sou apenas uma gotinha nesse imenso oceano de homens e mulheres grandes que têm trabalhado na tua obra. Senhor dos exércitos, eis-nos aqui, faça tudo conforme a tua vontade, pois nós confiamos inteiramente na vontade do Senhor. Livra-nos de todo o mal. Pai, abençoe cada um que vai ler e assistir os 5 vídeos, que eles sejam libertos. Senhor, se eu alcançar uma pessoa, já será muito, muito grande para mim, muito importante para mim. Pai Santo e Eterno, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu peço que o Senhor conforte o coração dessa pessoa e dê a solução para a glória do teu nome. Amém? E bendito seja Deus. Acalme o seu coração, sossegue a sua alma. O Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso para agir na sua vida. O Senhor é poderoso para livrar você dessa depressão. O Senhor é poderoso para livrar você desses maus pensamentos. O Senhor é poderoso. Só entregue a tua vida ao Senhor. Confia no Senhor. E Deus tudo fará. Bem-aventurado é aquele que nasce da água e do Espírito. Nós temos aqui também um vídeo falando sobre o novo nascimento. Então, leia lá. Quando você nasce de novo, há uma coisa chamada paz, que você começa a ter, porque você, a partir daí, você recebe o documento de adoção. E quando você é adotado pelo Senhor, verdadeiramente, porque tem muita gente aí que pensa que é, mas não é, né? Nascer de novo, quando você nasce de novo, tudo é diferente. Quando você nasce de novo, os desejos da carne não existem mais. A gente sente vergonha das coisas antigas e não desejo de praticá-las. Desejos das coisas do mundo. Mas tudo isso, meu irmão, é possessão demoníaca e você, lendo a palavra, confiando no Senhor, você vai se libertar disso daí. Pode acreditar, porque Deus é fiel. Sabe o que liberta? Não é oração que liberta, não é jejum que liberta. O que liberta o homem é o conhecer a palavra do Senhor. Fiquem com Deus.